como se eu estivesse iniciando a aula, né? Boa noite. E como estávamos falando, eu vou gravar as operações aqui que a gente vai utilizar nessa primeira aula, que vai ser desde a criação de uma pasta dentro do computador mesmo para servir como nosso banco de dados inicial e organização que a gente vai fazendo ao longo do tempo, até chegarmos à exportação dos arquivos vetoriais que a gente vai criar. Então, eu vou iniciar essa aula usando o próprio Windows aqui. Eu vou entrar dentro da pasta documentos, que todo computador tem, né? Então eu vou usar a pasta documentos no meu computador e vocês também vão usar a de vocês posteriormente, para simplesmente criar uma pasta aqui que vai servir como projeto. Então aqui eu vou colocar como nome desse banco de dados, Juliano AP. Então vocês coloquem também o nome de vocês, underline, AP de agricultura de precisão, e todos os trabalhos que nós vamos fazer a partir de hoje, a gente vai categorizar dentro dessa pasta. Vamos salvar os arquivos dentro de novas subpastas, ou mesmo dentro da raiz dessa pasta aqui, normalmente. Então, abrindo essa pasta, ela está vazia, ela vai servir para armazenamento de todos os dados nossos. A partir de agora, tudo que a gente fizer, a gente vai salvar aqui dentro. Então, aqui dentro da pasta, eu já vou criar uma nova pasta que seria... Vou criar uma pasta chamada talhões, sem acento mesmo, tá? Vou colocar aqui talhões, seria ou áreas, poderia ser também, né? Mas vou colocar talhões mesmo, que vai ser onde a gente vai salvar os arquivos da nossa fazenda. E eu poderia criar aqui uma nova pasta também, onde a gente vai criar amostras, amostragem, né? Podemos colocar aqui, ó, amostras solo, que vai ser o nosso planejamento de amostras, né, de solo. Aqui vai ficar os pontos de amostragem, não os resultados da amostragem. Então, depois a gente vai ter uma outra pasta que vai ser resultado da amostragem. A gente vai ter uma pasta que vai ser mapa de colheita. A gente vai ter uma pasta que vai ser imagem de satélite. A gente vai ter uma pasta que vai ser mapas de produtividade. Vai ter uma pasta que vai ser mapas de fertilidade. A gente vai ter uma pasta que vai ser recomendação. Aí eu vou ter dentro dessa pasta de fertilidade, ou melhor, vamos ter uma outra pasta ainda de recomendação de adubação, aí dentro dessa pasta, arquivos relacionados à aplicação de calcário, aplicação de fósforo, aplicação de potássio, né, e o histórico também dessas áreas. Então, basicamente, o nosso banco de dados consiste nisso, uma pasta que vai englobar, por exemplo, uma fazenda, né, e dentro dessa pasta eu tenho lá vou ter todos os meus talhões, e, além disso, eu vou ter outras pastas. Para cada talhão, eu vou ter os dados de imagem de satélite, os dados de colheita, os dados de aplicação de fertilizantes, os dados de aplicação também, se for o caso, né, de produtos fitossanitários, os dados de variedades, os dados das variedades que foram plantadas em cada talhão. Basicamente, o nosso banco de dados é uma pasta. Só que aqui ele está no computador, né? E aí eu vou um pouquinho além, quando eu falei princípio de criação de banco de dados, imagina o seguinte, você tem uma empresa com 20 colaboradores, né? Como que 20 pessoas vão usar o mesmo computador para mexer no mesmo banco de dados? Então, quando é só você que utiliza, salvar uma pasta no computador, um banco de dados dentro de um computador, ou mesmo dentro de um HD externo, né? Pode ser uma boa ideia. Claro, você vai fazer um backup dele no HD externo e deixar ele salvo no computador. Então tem essa questão do backup também, que é a segurança, né? Para você recuperar. Tem que fazer backups frequentemente. Só que para uma empresa, eu tenho duas opções. Ou eu jogo esse banco de dados para um servidor na nuvem, para todo mundo conseguir acessar por um login e senha, ou eu jogo esse banco de dados dentro de um servidor físico que está dentro da minha empresa, mas que esteja ligado por rede, né? Por cabo de rede ou por Wi-Fi, né, mas que esteja conectado à sua rede de computadores da sua empresa, para que você consiga acessar esse banco de dados de qualquer outro computador, né? E você tem que tomar muito cuidado, porque imagina que eu tenho um banco de dados no meu servidor. Lá atrás, lá tem um servidor aqui nosso, né? Lá naquele fundão lá é um servidor aqui. Mas digamos que meu banco de dados está salvo lá. Aí, por acaso, eu falo assim, eu vou só editar um arquivo. Então, eu pego uma pasta do banco de dados, salvo no meu computador. Aí eu edito 10 arquivos e esqueço de mandar de volta aquela pasta de atualizar os arquivos no banco de dados. O que vai acontecer? A outra pessoa vai abrir lá, não vai ter nada. Vai estar os arquivos desatualizados. Aí você fala, mas eu fiz o trabalho. Aí agora você está lá numa fazenda, não tem como mandar. Então, banco de dados requer um cuidado muito grande. Sempre que possível, você atualiza direto no banco de dados,
mas quando você não pode atualizar direto no banco de dados, você tem que ter cuidado de trabalhar fora e já logo na sequência fazer a atualização do seu banco de dados. Mas um banco de dados nada mais é do que uma pasta com subpastas cheios de arquivos. E quanto mais organizadas essas pastas e subpastas estiver, mais fácil vai ser para os usuários encontrar os arquivos. Imagina que eu poderia criar apenas a pasta Juliano AP e começar a salvar arquivos aqui dentro, sem criar subpastas. Mas ia chegar um momento, daqui 5 anos, que eu ia ter 2.000 arquivos salvos aqui. E estaria tudo misturado, o arquivo de uma coisa misturado com outra coisa. Como que eu ia encontrar esses arquivos? Então a gente tem que ter aquela questão. Qual que é o princípio do banco de dados? Padronização no nome das pastas e subpastas, padronização no nome dos arquivos, criar, né, podemos dizer, hierarquias, né, dentro das pastas e subpastas lógicas, hierarquias lógicas de pastas, e salvar os arquivos dentro dessas hierarquias com o nome previamente estipulado. Por exemplo, tenho 12 talhões na minha fazenda, né? E aí, de repente, eu abri mais uma área lá, tenho mais 2 talhões. Eu tenho que ter pensado qual é a sigla que eu vou usar para os 12 primeiros e depois os 2 novos eu tenho que dar uma continuidade nessa sigla. Eu não posso ficar dando nomes aleatórios, né? Nomes diferentes para cada talhão, embora tem gente que dá, né? Que dá o nome tipo assim, Furna, Gleba, não sei lá o quê. Eu prefiro códigos diretos, tipo TL1, TL2, ou T1, T2, T3, né? São nomes mais diretos. Mas às vezes a pessoa fala, mas se eu der o nome de Furna, o cara vai saber que é lá na Baixada, lá. Se eu der o nome de Campo Alto, ele vai saber que é o talhão que fica lá em cima do morro. Talvez para ele faça sentido. Mas ao longo do tempo, fica muito mais difícil você explicar esse banco de dados para outras pessoas, certo? Então, quanto mais simplificado, mais direto, mais claro e lógico for o banco de dados, mais fácil vai ser para você trabalhar com ele com equipes que são rotativas, né? Se você tem uma empresa grande aí com 15, 20 funcionários, dificilmente esses 15, 20 funcionários vão ficar com você por 10 anos. E sempre que entrar um funcionário novo, você vai ter todo um trabalho de explicar como que funciona, quais são a metodologia que você está utilizando, o programa que você utiliza. E quanto mais complicado for, mais trabalho você vai ter. Seguindo ali, nós temos instalação de plugins, né? Então, beleza. Criamos nossas pastas. Basicamente, eu já criei as 2 pastas que a gente vai ter dados agora, amostragens de solo e talhões, né? Nós vamos ter essas 2 informações aqui para a aula de hoje, então só 2 pastas que a gente vai criar. Aí eu vou abrir o QGIS, né? Abrir o QGIS, então você pode vir aqui iniciar, digitar aqui, né? Se está instalado no computador, digita QGIS, a gente abre sempre o QGIS Desktop, né? Que seria a versão para o computador de mesa, né? Direto para a instalação no computador. Ou você vem direto aqui, se for o Windows 11, você vem direto aqui na barra de pesquisa, digita QGIS, ele já vai puxar ali, né? Não precisa clicar no menu iniciar. O Windows, os anteriores, você tem que clicar no menu iniciar. Então, só para garantir, ou você clica no menu iniciar e pesquisa aqui, pelo nome do aplicativo que você quer, ou procura ele também aqui, né? Na lista de aplicativos, ou você digita QGIS aqui, né? Mas lembrando que muitas vezes o ícone já está na área de trabalho, né? No meu caso não está. Mas muitas vezes o cara instala. Quando você instala, ele pede: você quer salvar o ícone na área de trabalho? Se você falar que não, que foi o meu caso, ele não salvou. Mas em alguns computadores pode ter. Abriu o QGIS. Como eu falei, interface de mapas, o menu camada. Se ele não estiver aparecendo aqui, né, eu já vou ensinar vocês como ativá-lo. Barras de ferramentas e os menus aqui em cima. Então aqui nós temos a janela de camadas. Para ativá-las a gente vem em exibir, painéis. Então ela é um painel, é considerado um painel. E veja que é o único painel que eu tenho ativo aqui. Tem vários outros, né? Tem vários outros aqui, mas o único painel que eu tenho ativo é camadas. Então, se eu desativar aqui, ele desaparece. Se eu ativar, ele aparece novamente. Mais para frente a gente vai ativar outros painéis. A primeira coisa que a gente vai fazer, depois que a gente está com essa interface dessa maneira que está aqui, a gente vai instalar complementos.
Lembrando que quem já fez sensoriamento remoto tem algumas coisas que são repetitivas, né? Mas grãos não tem sensoriamento remoto, então tenho que passar por isso. Aqui no menu Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos, nós podemos, aqui no menu Tudo, aqui na opção, né? Tudo, digitar o primeiro complemento que a gente vai instalar, que é o Quick Map Services. O meu já está instalado, né? O nome se escreve dessa maneira, Quick Map Service. Lembrando que se alguém conseguir acompanhar e estiver acompanhando, pode acompanhar, mas eu não vou ficar parando para tirar dúvida, porque senão a gente não anda. Quick Map Services. Aqui embaixo vai aparecer instalar complemento. Para mim não está aparecendo desinstalar ou reinstalar. Reinstalar é quando dá algum problema. Corrompe, não está abrindo, está travando. Reinstala que talvez resolve. Quando tem a atualização, aparece aqui também atualizar plugin para a nova versão. No caso, eu atualizei a minha hoje, né? E se você não quiser mais usar o plugin, para não ficar pesando no computador, você pode desinstalar complementos. Depois de instalado, simplesmente fecha. Aí, quando você instala, provavelmente vai aparecer os botões desse plugin bem aqui para você, com esses ícones aqui, ó. Um globo com a lupa, que é para você pesquisar uma camada, e o globo com todas as camadas e opções do plugin, né? Para você configurar o plugin, instalar novas versões. Então, ele não vem com tudo instalado, vem com as principais, mas tem mais coisas que você pode instalar, mais bases de dados. Mas, basicamente, a gente vai utilizar de pesquisa aqui, ó. Vai clicar no ícone de pesquisa do plugin. Na sequência, ele vai abrir essa janela, que vai ficar acoplada aqui do lado direito. E a gente vai aqui pesquisar o Google Satélite. Gosto de utilizar o Google Satélite, mas eu vou puxar dois aqui para a gente comparar. Google Satélite, adicionar. E eu vou pegar o Bing Satélite também, que é do Windows, né? O Bing é do Windows e o Google o Google Satélite é do Google. Só para a gente comparar entre as duas. O Bing Satélite nem carregou. Vou pegar essa outra aqui, Bing Satélite. Bing Satélite nem quis carregar, na verdade. Eu vou deixar ela aqui. Aqui está o Google Satélite, né? Google Satélite. Eu vou me aproximar aqui do Brasil, né? Então todo mundo conhece, sabe onde é o Brasil, né? Eu espero eu. Aí depois a gente vem aqui na região central do Brasil, né? Próximos aqui do Mato Grosso. Boa noite. Próximo aqui do Mato Grosso. De cara a gente vai observar a reserva do Xingu, aproximando um pouco mais ao sul da reserva do Xingu, na parte de baixo dela, vindo para a esquerda, nós vamos ver algumas cidades aqui. Eu não sei se vou apagar a luz à frente, fica mais fácil vocês verem. A gente consegue ver esses pontinhos brancos ali, ó. Isso aqui são cidades, né? Tem 4 aqui. Nova Mutum, tá bem aqui. Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Então a gente vai aproximar aqui na região de Sorriso, tá? Próximo a Sorriso. Beleza. Aqui vai dar um pouco mais de trabalho para vocês encontrar, porque agora a gente vai para uma fazenda específica, que é onde eu tenho alguns dados, né, de colheita, de mapas de colheita e outras informações, para a gente conseguir montar um banco de dados um pouquinho mais legal. Então, aqui em Sorriso, né, todo mundo conhece a cidade, né, e se não conhece, vai se familiarizando com ela. Nós temos aqui a saída do anel viário, né, o anel viário aqui saindo para Ipiranga do Norte, e nós meio que vamos seguir essa BR, dá para ver ela passando aqui, ó, até ela chegar. Ela faz a curva ali no Pontal do Verde, depois na Santa Maria da Amazônia faz outra curva, continua até a gente chegar no Rio Verde. Está lá na frente, esse aqui é o Rio Verde, certo? Se vocês acharem mais fácil, né, pesquisem lá no Google Earth, tem aí no computador também, e depois que vocês verem onde que está, vocês vêm aqui no Google, no QGIS, porque aqui não aparece o nome dos lugares, né?
A não ser que você coloque o rótulo aqui, mas eu costumo usar só a imagem mesmo. No QGIS não tem. Isso aí é no Maps ou no Google Maps. Ou no Google Maps ou no Google Maps ou no Google Earth. Desculpe. Passando a ponte do Rio Verde, olha só. Passando a ponte do Rio Verde, logo na sequência, para quem já foi para Ipiranga, tem um trevinho ali que tem um asfalto que vai sentido ao Rio Branco, né? Então a gente fazendo esse asfalto aqui que eu estou seguindo ele, passando esse primeiro mato, no segundo mato aqui a gente vai trabalhar com algumas áreas dessa fazenda. Trabalhar com algumas áreas dessa fazenda. Mais especificamente esses dois talhões aqui, ó, que ficam mais perto do rio e tem algumas informações interessantes para a gente trabalhar. Então, é porque assim, ó, deixa eu explicar. Eu estou gravando, é mais para vocês observarem como que faz e depois eu vou disponibilizar o vídeo para vocês acompanharem e fazerem o procedimento posteriormente. Porque eu já fiz vários testes, né? Quando a gente trabalha com a sala inteira, muitas pessoas têm dúvidas diferentes em momentos diferentes e erros também diferentes. Então fica mais difícil gerenciar e acaba atrapalhando todo mundo. Então eu vou gravar os vídeos explicando, né? E aí depois vocês vão seguir o procedimento que eu fiz. Isso. Então esse vídeo está sendo gravado, tá? Aqui nós temos esses dois talhões aqui, ó. Então olha só, fez o trevo, chegou nessa sede aqui, ó, perto do asfalto, nós viramos para a direita e vamos usar esses dois talhões aqui como referência. Então a gente vai desenhar dois polígonos, né? Vamos trabalhar sempre com os dados desses dois talhões. Vamos desenhar esses dois polígonos aqui. Como que eu faço agora? Então a gente viu ali a parte da instalação do plugin, criação de arquivos vetoriais. Agora que nós estamos aqui em cima da área que a gente quer, a gente vai criar um arquivo. Então, como que funciona? A gente cria um arquivo em branco e depois a gente edita esse arquivo gerando os polígonos que a gente quer. É diferente lá do Google Earth, né? Para quem já utilizou, você clica lá em adicionar um polígono e você já desenha o polígono. Aqui a gente tem que criar um arquivo, salvar naquela nossa pasta e depois vir aqui e trabalhar. Então, como que vai funcionar aqui? A gente vai vir em camada, criar uma nova camada e, na sequência, vamos pedir para criar uma camada GeoPackage, né? Nova camada GeoPackage. Então, aqui, banco de dados. Aonde que esse banco de dados está? A gente vai vir nos três pontinhos aqui da frente e vamos selecionar a pasta Juliano AP e vamos criar aqui dentro de talhões. O nome desse arquivo vai ser TL01. Para nós aqui, né? Lá na fazenda não é esse o nome, mas só para a gente ter aí as informações dele, TL01, clico em salvar. Tipo de geometria, polígono, tá? Então se a gente vai desenhar, a gente tem que pensar, né? O que é isso? O que eu vou fazer? Eu vou desenhar o talhão. O talhão é um polígono, é uma área fechada, né? Ele tem um início ali e o fim, começa num ponto, termina no mesmo ponto. Então é polígono, tá? Não, aqui no sistema de coordenadas a gente vai pedir para ele já criar em Sirgas 2000, que no meu já está aqui, ó. Sirgas 2000 UTM Zone 21S. Caso não esteja, isso aqui é um sistema de coordenadas que o nosso arquivo vai ser salvo, tá? Então, se não estiver nesse sistema, a gente vai vir aqui na direita, vai pesquisar em filtro Sirgas 2000. Se não aparecer nada, nós vamos vir aqui embaixo em projetado, se não aparecer direto aqui em cima, né? Você vai vir aqui embaixo na opção projetado, aí a gente vai pegar a UTM, Universal Transversa de Mercator, aqui, ó. Deixa eu até diminuir. Vai ter a opção aqui, ó, Universal Transversa de Mercator, sistema UTM de projeção. E aí nós vamos descer até Sirgas 2000 UTM Zone 21S. Ao clicar aqui em cima, a gente já observa que ele já nos sugere qual é a região aonde esse sistema de coordenadas abrange, que pega ali a região do Mato Grosso, principalmente, especialmente a cidade de Sorriso, né?
ele não abrange todo o Mato Grosso. Então, o Mato Grosso estaria um pedacinho aqui na zona 21, um pedacinho na zona 19, bem pequenininho, né? Ou melhor, na zona 20, desculpa. Um pedacinho do Mato Grosso está na zona 20, um pedaço dela está na zona 21 e o restante dela está na zona 22. Só ali a região mais do oeste, do leste do estado. Nós aqui em Sorriso estamos na zona 21. Então, seleciono a zona 21, dou OK. Veja que ele já vai relacionar aqui. Dou OK de novo. Agora é só repetir o processo, né? Não vou explicar tanto mais, eu vou fazer isso como eu vou criar o talhão 1 e talhão 2, eu vou vir de novo, nova camada, dentro da pasta vou criar TL02, 02, nome da tabela TL02, polígono, Sirgas 2000. Agora, se você já pesquisou, ele já vai aparecer aqui como usado recentemente, né? Já vai aparecer aqui, se ele não estava aparecendo antes. E dá OK. Veja que eu tenho TL01, TL02, mas esses arquivos estão em branco. Lembrando que eles estão salvos dentro da minha pasta, né? Dentro do meu banco de dados, lá dentro da pasta talhões, tem a pasta Juliano AP, na subpasta talhões, esses dois arquivos estão salvos lá dentro. Então, primeiro eu vou desenhar o TL01. Clico em cima do arquivo TL01, clico em alternar edição, tá? Então, na hora de assistir o vídeo aí, vocês vão dando pausa, voltando, né? Aqui tem uma área de reflorestamento. Provavelmente é nova essa área. Então, a gente vai desenhar o talhão daqui para cima. Essa área de reflorestamento vai ficar de fora. Vou começar por aqui mesmo. Clico no lápis para começar a editar o arquivo e, na sequência, clico aqui em adicionar polígono, na ferramenta adicionar polígono. Agora eu vou falar algumas coisas de como editar esse polígono. Para quem nunca mexeu no QGIS, normalmente o botão que eu uso para clicar, normalmente eu vou usar ele para começar a desenhar o polígono. Então, clico uma vez, não precisa segurar o botão, você clica e solta. Aí, olha só, aí eu dou a direção, clico de novo aqui na estrada, aí eu posso, como aqui é uma estrada, né, eu posso colocar mais longe aqui um ponto do outro. Vou subindo aqui, vou subindo. Como para a gente na agricultura de precisão o que importa é a área útil do polígono, aqui tem tipo uma cascalheira. Talvez ele use agora para terreiro de calcário, mas parece uma cascalheira. Então eu vou tirar a cascalheira fora do talhão, vou fazer o contorno dela aqui por fora. Lembrando que quanto mais zoom, né, cuidados você dá aqui, mais fácil fica. Tem duas formas de eu mudar de lugar, né? Ou eu dou zoom menos, por exemplo, vem aqui e dou zoom mais, com o mouse em cima onde eu quero, dou zoom mais para desenhar, ou simplesmente eu coloco num zoom que seja bom para eu ver e uso as setas do teclado, direita, esquerda, para cima e para baixo, ele vai andando. Então eu vou clicando, agora eu tenho que ir para a direita, né? Quando eu chegar aqui, eu vou clicar para a direita. Venho aqui, faço o contorno, da onde eu vejo que tem área plantada. Poxa, cliquei aqui, errado. E agora, o que eu faço? Delete. O botão delete volta na última operação, né? Ele volta no último ponto. Então, eu clico em delete no teclado mesmo, né? A tecla delete do teclado e continuo. Eu prefiro usar o zoom, né? Mas tem gente que prefere usar a seta, acha mais fácil. Mas eu vou dando zoom, alt e zoom in, que eu acho mais rápido do que ficar pulando com a... Deixa eu ver o que ele está fazendo. Ah, entendi. Vou continuar o desenho aqui. Eu não vou editar esse vídeo não, então vai ficar um silêncio depois lá no vídeo, tá? Mas não se preocupe que eu não morri não. Até porque eu acho um saco editar vídeo, cara. Não nasci pra isso. Já tentei ser youtuber, mas não deu certo. Não tenho paciência nenhuma pra editar vídeo. Todo mundo tentou. Hã? Todo mundo tentou ser youtuber. É um da sobrevivência da mulher. Quem não tem vergonha de falar sobre Pois é, né? Só que se você não tem conteúdo direto, bom, né? Bom conteúdo com boa edição, não vira.
É bom que eu falo assim, que atinja um público, né? Que atinja um público-alvo. Nessa área minha aqui mesmo, vixe, quantas pessoas vocês acham que vão parar para assistir um vídeo desse? Talvez umas. É, eu posso obrigar os alunos a assistir, né? Já é uma. Exatamente. Então, beleza. Eu não vou desenhar os dois, tá? Para a gente agilizar na aula, eu vou desenhar só um, mas aí o outro vocês vão desenhar depois. Entendendo como que foi feito aqui, né? Vai ficar fácil. Você já vai disponibilizar alguns quadros aí. Sim. Eu vou colocar lá no Swap o vídeo, o link, né? Mas eu vou colocar ele no YouTube, que fica mais fácil de. Beleza. Caramba, aqui no Beira desse Mato tem muita coisa, né? Eu vou dar uma agilizada aqui, vou fazer meio na. Não siga o exemplo do professor, tá? Vou dar uma acelerada aqui, que tem muita curva aqui, mas o certo é fazer tudo certinho, tá? Só vou acelerar porque tem muita curva aqui, eu vou ficar o resto da noite desenhando essa curva. Mas lembre, talhão é uma coisa que não muda direto, então é um trabalho só, né? Se a empresa, se a fazenda não tem esse banco de dados, se eles tiverem, você vai pedir, eles vão te fornecer. Você fala, se eu vou prestar serviço para você, ou você vai contratar serviços de certa empresa, se eles tiverem esse banco de dados, você já pode pedir o banco de dados pronto para ele. Se eles não tiver, você vai fazer esse trabalho uma vez só. Inclusive, você pode até cobrar, né? Até por esse trabalho. Dependendo qual é o nível da sua empresa, se você não quer fazer o nome, você pode falar, ó, só para mapear a sua empresa custa tanto. Sério mesmo, sem brincadeira nenhuma. Só para mapear a empresa, só para mapear a fazenda do cara, você pode cobrar um valor aí, né? Então aqui, terminei. Vou dar um botão direito para finalizar, né? E aí vou dar OK aqui nesse polígono. Olha só, vocês viram que depois que eu dei OK desapareceu o polígono? É bom que aconteceu isso aqui, porque acontece com os alunos e eles ficam desesperados, né? Por que aconteceu isso? Porque eu tenho a imagem do Google, e a imagem do Google ela não é transparente, ela cobre os arquivos que estão por baixo dela. Então, o que eu tenho que fazer para aparecer o talhão? Eu tenho que jogar a imagem do Google que está para cima aqui, ó. Ele sempre vai mostrar na hierarquia. O primeiro arquivo, depois o segundo, depois o terceiro. Se eles estiverem um em cima do outro, vai aparecer o de cima primeiro. Então, como a imagem ela cobre toda a área, eu tenho que jogá-la para baixo aqui, ó. Aí o talhão aparece. Aí ali está o nosso talhão. Só vou fazer uma edição nesse talhão aqui. Botão direito, tá? Para editar a área desse talhão aqui. Vou em propriedades. Botão direito em cima do. Então aqui, ó, sempre em cima do arquivo, né? Os arquivos estão aqui nas camadas. Não aqui no mapa. Não é no mapa que você clica. É aqui no lado esquerdo, no menu camadas, botão direito, propriedades. Clico aqui em preenchimento simples, aí aqui eu posso alterar a cor do talhão, né? Por exemplo, eu vou colocar um azul aqui, mais ou menos por aqui assim, essa cor. Então, se vocês quiserem a mesma cor que eu, a gente pode usar a matriz RGB. Se vocês usarem o mesmo valor de RGB que está aqui, ó, dentro de... Pode ser tanto no gradiente, quanto no radar de cores, quanto nas paletas. Eu sempre uso o radar, que eu acho mais fácil, mas vamos dizer que eu queira um azul parecido com esse. Então, eu vou digitar 30 para vermelho, 30 para vermelho, 150 para o verde e 220 para o azul. Vai dar exatamente essa cor aqui, ó. Exatamente ela. E para completar, para não ficar tampando a imagem, eu vou colocar uma transparência de 30%. Então, OK. Aí aqui é a cor do preenchimento do polígono. E a cor do traço, que seria da linha do polígono? Eu posso mudar de cor. Eu vou colocar branco. Vou colocar branco aqui, que fica melhor em cima da imagem, que a imagem tem um tom meio esverdeado, né? O preto não aparece tão destacado. Eu vou colocar a cor branca. Então, a cor branca ela é tanto o código 255, que é o máximo do vermelho, o máximo do verde e o máximo do azul, que é 255, 255, 255. Ou eu também posso no radar aqui, ó,
puxar ele para o cantinho branco do triângulo aqui, ó. Ou também trazer tanto esse H para a esquerda, quanto S para a esquerda também, que é uma outra forma, né? O HSV aqui é um outro tipo de código de cor. Se eu usar esses ângulos aqui em porcentagem, eu também chego no branco. Dou OK novamente, e lá está o meu talhão. Veja que tem um sombreado, mas eu ainda consigo ver a imagem atrás. Se eu quiser deixar ele transparente, eu posso deixar também. E a gente pode ver que a linha ficou branca. Se eu achar que ela está muito fina, eu posso deixar ela mais grossa, alterando aqui, ó. Volto lá, propriedades, preenchimento aqui em cima. Se eu colocar 0,5, só para fazer um teste, né? 0,5 e dou OK, a linha do talhão vai ficar mais grossa, né? Então aqui são edições simples, pessoal. A gente está começando, né, pelo básico. Então são edições bem simples do nosso QGIS. Próximo passo, criação e edição de arquivos vetoriais, criação de grids regulares, né? O próximo passo. Estamos chegando ali no antepenúltimo, né? Antepenúltima etapa da nossa aula. Não desanimem. A gente novamente vai em complementos e vamos instalar um novo complemento agora que nos permite adicionar esses grids regulares aí. Então a gente vai vir aqui, ó, gerenciar e instalar complementos, né? Complementos, gerenciar e instalar. Aqui em pesquisa eu vou digitar grid, grid mesmo, né? Ou, a tradução seria malha, né? A tradução mais ou menos, não existe uma tradução fidedigna, né? E eu vou instalar esse aqui, ó, Feature Grid Creator, ou criador de feição em grid, né? Esse plugin ele serve para criar pontos ou círculos, né? Dentro dos quais eu posso utilizar para fazer visita de campo, amostragem de campo, né? Amostragem de solo, inclusive. Só que ele cria grids regulares, ele cria grid com equidistância entre pontos. Então eu posso selecionar uma densidade de amostragem, né? Aí depois que eu clicar em cima dele aqui, instalar, posso fechar. E o que vai aparecer para mim? Esses dois botões aqui. Um dele que funciona muito bem, que é para criar os pontos, e o outro que não funciona tão bem assim, que é para numerar os pontos. A gente vai fazer uma numeração na próxima aula, uma numeração dentro do próprio Excel para voltar aqui. Então vamos lá. Clico nessa primeira ferramenta, né, depois de instalado o plugin, seleciono o talhão que eu quero criar o grid, lembrando que vocês vão ter que desenhar os dois talhões aqui, ó, esse daqui e esse daqui do lado, e vai criar o grid também, um grid para esse talhão, outro grid de amostragem para outro talhão. Clico aqui no criar o grid com o arquivo selecionado. Então, ó, primeiro eu vou criar aqui em cima do TL01, que é esse arquivo aqui. Só por via das dúvidas, eu vou salvar ele primeiro, né? A gente iniciou a edição aqui, eu vou encerrar a edição e salvar ele, para não ter perigo de dar erro, tá? Então, depois que eu salvei ele, venho aqui para criar, e ele vai pedir a cada quantos metros eu quero uma amostragem. E a gente vai ver quantas amostragens vão aparecer. Aqui está 200 por 200, que vai dar uma amostra para cada 40 mil metros quadrados, ou seja, uma amostra para cada 4 hectares. Tá? Se eu colocar 100 por 100, vai ser uma amostra para cada hectare, uma amostra para cada 10 mil metros quadrados. Então aqui eu vou colocar 200 por 200 mesmo, uma amostra para cada 4 hectares. Infelizmente, é o que se faz na nossa região. Mas não é o melhor, tá? A gente vai ver mais para frente que existem controvérsias quanto a isso, qual que é o valor melhor, não existe um valor pré-definido. Tem que ser feita uma análise prévia. Mas só para simplificar o nosso caso aqui, 200 por 200, ele pede se eu quero em formato diamante ou quadrado. Quadrado ele vai fazer certinho assim, né? Linhas e colunas, retinha, e diamante ele vai fazer meio que intercalado, uma base quase que triangular. Um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, meio que intercalando. Geralmente, depende da área. Eu vou até testar aqui, porque ele não vai salvar esse arquivo automaticamente. Eu vou até testar aqui o diamante primeiro, depois eu vou fazer o quadrado só para a gente comparar. Isso, esse mesmo. Então aqui nós temos o quadrado diamante, vou falar diamante. Eu quero só dentro dos polígonos. Se eu quiser só dentro dos polígonos, eu deixo marcado aqui. Geralmente ele vem de fábrica, né? Se eu quero que ele crie só um pontinho, eu deixo aqui marcado. Se eu quero que ele crie um círculo, para eu mostrar dentro daquele círculo,
eu venho aqui em Trenches. Só que daí quando eu coloco Trenches, eu tenho que escolher qual é o diâmetro desse círculo, em centímetros aqui, né? Então aqui ele está criando um círculo de 1 metro, são 100 centímetros, de 1 metro por 1 metro. Se eu quiser de 10 metros por 10 metros, eu teria que colocar 1000 por 1000 aqui, né? Aí ficaria um círculo de 10 metros por 10 metros. Aí eu teria que amostrar dentro daquele círculo. Geralmente eu uso ponto mesmo, não crio círculo, eu crio um ponto. E aí eu clico em aplicar. E olha o que ele fez. Criou as minhas amostras. Que aqui no caso é o 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 32 amostras, tá? Isso aqui é um arquivo temporário, pessoal. Depois eu vou te explicar por que é um arquivo temporário. A gente não salvou ainda no computador, tá salvo só aqui no programa. Aí agora a gente tem que salvar no computador. Mas se eu fizer o quadrado, como será que fica? Venho de novo, ao invés de diamond, que seria triangular, né? Eu vou escolher quadrado. E aí eu vou comparar. O quadrado ficou assim. O triangular ficou assim. Qual que ficou melhor coberto? Você pode escolher. Nesse caso aqui, eu acho que até o quadrado ficou um pouco melhor do que o triangular. Então, eu posso vir aqui, se o quadrado ficou melhor, eu venho aqui, removo o triangular, deixo só o quadrado. Uma coisa que é interessante, antes da gente salvar esse arquivo, é que a gente pode editar essa malha. Então, veja esse ponto. Ele ficou muito perto da estrada. Então, se eu for fazer a amostra de solo, não faz muito sentido eu fazer a amostragem muito perto da estrada. Por quê? Tem compactação, tem acúmulo de água, tem, às vezes, depósito de sedimento que vem da estrada, né? É muito tráfego de máquina também, a manobra das máquinas. Então, vai mascarar os meus dados. O que eu posso fazer com esse ponto? Eu posso clicar em cima do arquivo pontos aqui, clicar em alternar edição e clicar aqui na opção ferramenta vértice, que tem tipo um martelo e uma chave e um vérticezinho. Clico nele, eu posso clicar em cima do ponto e mudar ele de lugar. Então, olha lá, eu vou colocar ele por aqui assim, ó. Faz mais sentido, na minha opinião, né? Colocar ele mais para dentro aqui da área. O mesmo eu posso fazer com pontos, tipo esse ponto aqui, ó. Essa área toda ficou sem nenhum ponto de amostra e esse ponto está bem perto da estrada, né? Então, eu posso mudar ele de lugar um pouquinho, né? Alterar a posição dele. Em que isso vai impactar? Você está distribuindo de forma mais racional os seus pontos de amostragem, tá? Não vai impactar negativamente nesse caso, né? Se ele estiver muito perto da estrada, ele vai impactar negativamente caso você não faça essa modificação. Então aqui agora tem uma grade mais bem distribuída no talhão, né? Aí depois disso eu salvo esse arquivo aqui, saio da edição e agora sim nós vamos salvar esse arquivo definitivamente lá na nossa pasta as amostras, tá? Então vou vir aqui em cima do botão Roles, botão direito, exportar, guardar elementos como, então vamos lá de novo, ó. Botão aqui Roles, né, no caso o arquivo que ele criou, que ele chama de buracos, né, mas seriam pontos. Exportar, guardar elementos como, formato GeoPackage mesmo, nome do arquivo vai ser, né, a gente vai clicar depois aqui dentro de nome do arquivo nos 3 pontinhos, né, para a gente selecionar a pasta amostras agora, amostras de solo. Aí eu vou colocar AMTL01 e vou colocar aqui o ano, né? 25. Veja o que eu tentei fazer aqui. AM de amostra, TL de talhão, aí é o nome do talhão, né? Talhão 01 e 25 do ano. Por quê? Se o ano que vem eu fizer uma amostragem, eu mudar a amostragem, eu posso tanto usar essa de 2025, daí eu pego o mesmo arquivo, mas se eu quiser mudar os pontos de amostragem, eu posso fazer um novo arquivo para a próxima safra, né? Clique em salvar, Sirgas 2000 de novo, né? O mesmo sistema de coordenadas e clico em OK para ele salvar. E agora ele salvou o arquivo em definitivo. Esse arquivo anterior aqui, roles, eu posso remover ele. Ele é um arquivo temporário, tá? E como que eu sei que o arquivo é temporário ou se ele está salvo no computador? Tem um símbolo, um ícone de memória aqui, ó, à direita do arquivo. Todo arquivo que tem um símbolo de uma memóriazinha, de um chipzinho, quer dizer que ele está salvo na memória.
e não salvo no HD. Então ele está na memória rápida do computador, né? Então na flash memory, né? Então se eu fechar o arquivo, fechar o projeto, ele não vai salvar esse arquivo, tá? Então por enquanto nós fizemos isso. Na próxima aula nós vamos continuar, né? No caso, vocês podem até começar se quiserem, né? Se quiserem fazer em casa também, instalar o QGIS, fazer em casa, poderão fazer isso. Mas aqui eu vou remover esse arquivo temporário, que a gente já salvou ele em definitivo, né? Que é esse aqui, ó, a M01. E a gente vai aprender a manipular agora esses dados, como que a gente faz para criar uma planilha de dados para colocar depois os nomes dos talhões, né? Mas antes de finalizar a aula, nós temos que salvar esse projeto. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é que quando eu salvo o projeto, eu não estou salvando os arquivos. Vocês viram que toda hora que eu criei um arquivo, eu salvei ele no computador, certo? Criei um arquivo, fui lá e salvei. Quando eu crio um projeto no QGIS, o projeto para ele é como se fosse um arquivo, né, uma memória de onde estão e quais são os arquivos que eu estava utilizando. Então, eu tenho que manter todos os arquivos nas mesmas pastas. O que eu quero dizer com isso? Se eu salvo um projeto e quando eu abro o projeto eu quero que ele já tenha carregado os meus talhões e os meus pontos, eu não posso mexer os arquivos de lugar. Então, ele só vai vincular aonde estão os arquivos e quais são os arquivos que estão carregados na memória dele. Então, quando eu venho aqui ó, no disquete, algumas pessoas, quando eu falo disquete, não sabem o que é um disquete, né? Principalmente o ensino médio, né? Tá difícil hoje em dia. Aí você vê que está ficando velho, né? Mas tem um disquete aqui em cima, aqui, ó, salvar projeto. Se eu clicar aqui, ele vai pedir aonde eu quero salvar o projeto. Eu vou lá dentro da minha pasta de novo, AP, e vou criar aqui, projeto fazenda. Aí eu poderia colocar o nome da fazenda, mas vou colocar só projeto fazenda aqui, que não tem um nome específico, né? Clico em salvar, e agora sim, como eu falei, ele está vinculando que quando eu abrir esse arquivo projeto, ele já vai abrir direto no QGIS e já vai estar carregado os meus arquivos ali e já vai estar carregado os meus pontos e os meus polígonos aqui. Consegue entender isso? Então, assim, se eu mudar os arquivos de lugar, se eu copiar a minha pasta ou copiar só esse arquivo projeto, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem gente que pensa, eu vou pegar esse projeto aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, ou vou enviar ele para o pendrive e vou mandar para o meu colega para ele abrir. Aí na hora que ele tentar abrir, o QGIS até vai tentar abrir. Só que daí ele não vai achar os arquivos salvos e ele vai falar que deu um erro nas camadas tal, tal, tal e tal. Aí você vai dar OK e ele vai abrir o QGIS em branco. Porque como não tinha os arquivos para ele procurar, ele não consegue abrir. Então não confunda o projeto com os arquivos. Ah, mas professor, e se eu quiser mandar um arquivo, por exemplo, para um colega de uma empresa, da outra empresa, para um colega da mesma empresa? Eu tenho que salvar o banco de dados inteiro para eu manter o mesmo projeto, certo? Então eu teria que salvar essa pasta aqui, ó, Juliano AP. Aí sim eu posso copiar ela, salvar ela no pendrive ou mandar ela pelo Google Drive. E aí o outro cara baixava a pasta e conseguiria abrir a pasta. Dentro da pasta teria o projeto, e aí se ele abrisse o projeto, eu vou até fazer para vocês aqui, ó. Fechei. Projeto. Abri o projeto. Vai demorar um pouquinho, né? Mas quando abrir o projeto, ele já vai abrir com os arquivos ali carregados, né? Então, para essa aula de hoje, é isso. É conhecer o QGIS, manipular vetores, né? Manipular polígonos, criar o arquivo de ponto das amostragens, instalar os plugins, criar a pasta com os bancos de dados. Lembrando que aqui eu fiz só de um talhão, né? E só o ponto de um talhão. Vocês vão desenhar os dois talhões que eu mostrei ali, aquele um do lado do outro, né? Aqueles dois que estavam do lado na tela. Vão desenhar os dois talhões e criar os pontos de amostragem para os dois talhões. Para isso, né? Vocês poderão seguir aqui a gravação que eu fiz, né? Então, eu vou interromper a gravação daqui a pouco. Vou mandar esse vídeo para vocês, subir esse vídeo e colocar o link lá no Swap. Vocês vão poder assistir todo o procedimento. Beleza? Fechou, então.